O resultado das urnas mostrou que Lula é o presidente mais votado da história. Vai lá, pode rodar, diretor. Depois de Bolsonaro. Após 73 dias, o processo eleitoral brasileiro chegou ao fim. E com 50,9% dos votos, Lula foi eleito pela terceira vez presidente da República. A partir de 1º de janeiro de 2023... O petista Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República eleito com mais votos na história do Brasil, com 100% das urnas apuradas. Ele recebeu mais de 60 milhões de votos nas eleições deste domingo e governará o país pela terceira vez a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Os votos recebidos pelo petista equivalem a 50,9% dos votos válidos para o cargo no segundo turno deste ano. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, recebeu 58 milhões de votos, que equivale a 49,1%. Antes das eleições de 2022, a votação máxima de um candidato à presidência havia sido registrada por Bolsonaro em 2018. No segundo turno daquele pleito, o atual presidente recebeu 57,7 milhões de votos. Em 2 de outubro, no primeiro turno, Lula recebeu 57 milhões de votos, contra 51 milhões de Bolsonaro. Até então, nenhum presidenciável havia atingido a casa dos 50 milhões de votos ainda no primeiro turno. Fontes do governo informaram que o ex-ministro e que foi candidato a vice de Bolsonaro, Braga Neto, é um dos cotados para coordenar a transição pelo lado do governo. A leitura é de que ele conhece bem a estrutura administrativa do governo, pois foi ministro da Casa Civil e coordenou o programa de governo. Braga Neto também tem bom trânsito interno entre as diferentes alas do governo, o que facilitará o processo de levantamento de dados. Muito bem, Samuel, você que gosta muito de número, vive fazendo cálculo aí, e aí esses números que levaram o ex-presidente Lula a se tornar presidente eleito agora? Olha só, o Lula conseguiu a façanha de ser o presidente mais votado da história do Brasil no primeiro turno, mais de 57 milhões de votos, e bateu o recorde. Me causa estranheza ver o bispo Paulo Cavalcante comemorando o segundo lugar, né? Parece que ele é vascaíno, gosta de cair em segundo. Mas a grande verdade é que a maioria simples do povo brasileiro conduziu o Lula em primeiro lugar, o segundo turno, e deu essa vitória recorde. Isso é sinônimo de que o povo brasileiro ficou insatisfeito. Mesmo com o orçamento secreto, com tantas coisas que ele fez, subsidiariamente, ele só conseguiu contemplar os deputados federais e os senadores da sua base. Arthur Lira conseguiu, Cícero, ter a maior votação da sua história no seu estado de origem. Isso porque ele se apoderou do orçamento secreto. E todo aquele parlamentar aqui no estado de Rondônia. Teve deputados que pegaram mais de 170 milhões de reais e conseguiram a façanha de se reeleger. Aquele que fez uma campanha mais ideológica, exemplo do Dr. Mauro Nazif, não conseguiu ser reconduzido, porque a MAG não conseguiu nem fazer nominata, na verdade. Porque quem estava com orçamento secreto teve a facilidade de fazer o que ocorria no Brasil Colônia, escambo, né, troca. E aí conseguiu agregar muitas forças, lideranças do seu partido e conseguir a sua reeleição. Na situação aí do presidente Lula, é um fato incontestável. Mais de 60 milhões de votos, coisa inédita que jamais havia sido alcançada. Paulo, seu comentário, por favor. Bom, dá vontade de dar risada quando se fala de orçamento secreto. Foi uma coisa criada, né, pelo parlamento mesmo, né, que até foi citado esses dias atrás pelo Estadão, como agora houve um acordo para se manter as emendas. Não se fala mais orçamento secreto, né? Quer dizer, vai se manter o orçamento secreto, mas é um acordo agora que está sendo feito. A diferença é muito pouca, não adianta. É claro, perdeu, mas perdeu por uma situação muito forte, né? Houve uma coisa é você pôr 2 pessoas para correr e colocar uma para correr para cima e a outra ficar correndo com um monte de coisa nas costas, né? Colocaram uma montanha de peso nas costas do Bolsonaro e foi difícil a corrida, né? Como eu disse no comentário das eleições, das apurações, o Bolsonaro também errou. Ele errou porque não foi politicamente correto. Ele errou porque foi demasiadamente justo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: não seja demasiadamente justo, acaso destruirás a ti mesmo.
As pessoas, infelizmente, não gostam de ouvir a verdade, elas gostam de uma mentira bem adoçada, de uma mentira bem enfeitada. E quando se fala a verdade dói, né? Ele também poderia ter se vacinado, nem que fosse com água e açúcar, né? Fazer como o presidente de Israel fez, tá aí, me vacina e tal, faz aquela coisa coisa de política. Ele poderia ter feito isso. E ele estaria eleito hoje se ele tivesse feito, né? Mas não fez. E aí está a história. Joaci, sua vez, 1 minuto. Eu penso que eu concordo com o bispo no sentido de que deixou muito a desejar. O Bolsonaro, de fato, a justiça eleitoral precisa ser reconhecido que talvez tenha passado o limite realmente, mas também se o Bolsonaro fosse um prefeito ou um governador do norte e do nordeste, ele estaria cassado até 2060, no mínimo. Porque o que houve de ajuda, de auxílio, de benesse, de antecipação, isso a legislação eleitoral não permite, mas foi feito. Não permitia. Né? Então, eu quero ver qual que será o parâmetro daqui para frente. Então, acho que se fosse um prefeito daqui do norte e nordeste, estaria inelegível até a 3ª geração. Arnaldo, já que você está interpelando o Joaci, por favor, use o seu minuto, então. A interpelação está concordando com ele. Detalhe, quando se fala de número, a equipe do Bolsonaro cometeu um erro crasso. Eles calcularam a votação de Bolsonaro no segundo turno de 2018 foram 57 milhões. Quase aumentou, o Bolsonaro aumentou 490 mil votos a mais só da eleição de 2018. Então, repetiram-se os votos nele. Só que eles fizeram um cálculo errado, cálculo de estratégia de campanha. Eles não foram inteligentes. Eles contaram que os votos de Haddad, que foi 40 e poucos milhões, seriam os votos do PT. Só que eles esqueceram que eu, Buiú, naquela eleição, anulei meu voto. Eles esqueceram os camaradas que não foram votar e que se absteram, que chegou perto dos 39 milhões, a maior abstenção que o Brasil teve até hoje. E eu ficava avisando aqui, esse povo vai votar, eu vou votar, esse povo vai votar. E foi esse povo que levou o Lula aos 60 milhões de votos. Né? Um pouco foi para Bolsonaro, é inegável que ele encurtou a distância por causa do antipetismo, né? Aquele povo falou assim, uma parte daquele povo, eu vou lá votar para não deixar Bolsonaro, para não deixar Lula ganhar. E o restante foi lá o seguinte, eu não votei daquela vez e eu não quero mais Bolsonaro. Foi aí que deu 60 milhões de votos, Lula, maior votação. Erro estratégico de campanha que não conseguiram, ao longo desse tempo, identificar o movimento daquelas pessoas que na eleição passada não quis nem Bolsonaro e Haddad. Zezinho, sua vez. Samuel, ele fala de orçamento secreto, que nós somos contra, né, essa emenda do relator. Mas eu quero ver Lula barrar essa emenda do relator. Eu quero ver no dia seguinte ele fazer o que Ciro fez. Fez uma promessa que no dia seguinte ele revogava a emenda do relator. Então, Samuel, fica aí. Eu queria guardar esse corte seu, porque vai continuar a mesma prática, vai continuar do mesmo jeito. Então, isso é conversa fiada de a gente querer, você criticar, eu até acho que eu concordo, tem que mudar o modelo, porque o modelo que está aí é para perpetuar quem está lá em Brasília, quem está aí com orçamento secreto, com emenda, e tem que trazer mesmo para os estados, já que é facultado, você vai ser e é investimento para o estado. Eu queria que todos eles, cada um deles trouxesse 150 milhões para o estado, cada um representante de Rondônia. Mas o que nós queremos mesmo, Samuel, e Lula é um dos principais autores de dividir o Brasil, ele agora pacificar o Brasil. Ele é um dos principais. Agora é a hora dele pacificar o Brasil. É a hora dele ter essa habilidade, que já no discurso, aliás, se manifestou e sinalizou. Bom, o Joaci pediu 30 segundos, fica à vontade. É só para complementar aquilo que o Buiú falou, porque, na verdade, de fato, acho que o Paulo Cavalcante também já disse, Bolsonaro foi quem mais amealhou votos no segundo turno. O Bolsonaro conseguiu amealhar mais de 6 milhões de votos do primeiro para o segundo turno, enquanto o Lula cresceu apenas 3 milhões de votos. Né? Então, nesse ponto, sim, de fato, a gente precisa reconhecer que a campanha mais objetiva e mais eficiente foi do Bolsonaro e não do Lula.
Samuel pediu 30 segundos também. Vai lá. Olha só, pessoal, a gente tem que colocar aqui, estabelecer alguns critérios. O Lula já colocou 6 milhões e 200 mil votos à frente. É a mesma coisa da situação da Cristiane Lopes, foi a candidata que mais cresceu nas eleições de 2020, mas não foi o suficiente para ultrapassar. Eu penso da seguinte forma, Zezinho, que quem representa o povo, e aqui tenho 2 amigos, colegas advogados, doutor Arnaldo e doutor Joaci, é a Câmara dos Deputados. O povo escolheu o orçamento secreto. O orçamento secreto foi bom. Ou você acha que essa turma que disputou a reeleição foi reeleita porque é bom, porque é fenômeno? Não. Teve dinheiro a rodo. Agora, o que a gente tem que ter clareza e objetividade e compreender é que o povo brasileiro escolheu o Lula para ser o chefe de Estado. Quem representa o povo é a Câmara dos Deputados. Quem representa os estados, ou deveria representar os estados, é o governo, é o senador representar o estado. E aqui, representado nas eleições de 2022, o povo de Rondônia escolheu o Jair Bagatli, como escolheu os 8 deputados federais, com todo o respeito que eu tenho à vontade soberana do povo, mas quem deveria frear o orçamento secreto não é o Lula nem o Bolsonaro, era o povo, porque já que a emenda é do relator, agora eu quero criar uma expectativa aqui de que venha ao menos minimizar essa situação, Zezinho. Porque da forma que está, só serviu para beneficiar o legislativo. Tanto é que o Bolsonaro não conseguiu vencer. Muito bem, o Arnaldo pediu 30 segundos, por favor. Eu acho que essa questão do orçamento secreto, ela já está superada. Ele vai acabar. E o presidente que não fizer isso... Buiú é comediante. Você é comediante, Buiú. O presidente que não fizer isso, ele já entra jogando com a carta do adversário. Eu acabo com ele para depois arrumar uma maneira inteligente de retorná-lo, mas de uma forma diferente. Porque Lula vai ser muito burro se ele chegar já deixando com as cartas do outro. Eu tiro, os caras estão comendo lá, eu vou puxar o pratinho de comida dele, está aqui do meu lado. Ele está vendo a comida, mas você não pode comer. Então vamos negociar. Irão comer diferente, tá? Porque ele vai negociar desse jeito e a maneira dele... Se é para pegar um peixe, você não tem que botar isca no anzol? Só o anzol você não pega. Então, o que vai acontecer? Eu, se eu sou Lula, eu acabava com ele imediatamente, dava aquele choque, causava aquela boa impressão. Depois chamava todo mundo e falava, eu vou te dar sua raçãozinha aqui, ali, esse emenda não vai ser mais orçamento secreto, vai ser um orçamento visível, nós vamos aumentar os valores da emenda, se votar comigo, você recebe, se não votar, eu não pago. Muito bem, para fazer justiça, Zezinho, você quer 30 segundos? Não, é que Buiú, ele... Ele é o quê? Ele é inteligente, né? Não, você é inteligente, Buiú. Agora, tem hora que você consegue subestimar o telespectador, porque é o seguinte, você dizer que vai acabar, que vai mudar... Ô Zezinho, deixa eu falar para ti aqui. Quanto tempo o Lúcio Mosquinha aguenta sem ficar sem cargo no governo federal? Ele aguenta 30 dias? Não, mas você tá... Tu acha que é... Não, calma aí, não, calma aí. Não, nós estamos falando da emenda do relator. Ela mesmo, pode ser qualquer coisa. A analogia do Arnaldo tá correta. A analogia dele Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Tu acha que aquele Shane Lopes vai conseguir ficar sem ter 50 indicação? Sim, não pode viajar, meu irmão. Sim, mas então, mas o que você está falando, o que você está colocando... Zerou tudo, chama Arthur Lira. Tu não é mais presidente, companheiro. Quem vai eleger é o deputado X. Ele vai lá e botar as cartas, ó. Quer participar da comissão temática, Maurício Carvalho? Então tu vai ter que ir, para tu ter tua vaga de titular na comissão de educação, tu tem que ir, senão tu tá fora, meu irmão. Mas tá falando de orçamento secreto. Mas o orçamento secreto é a mesma coisa. O toma lá da cá, quem insinuou foi você. Peraí, o toma lá da cá que você tá torcendo, que você quer... Olha aí, ó. Samuel tá falando que é válido, toma lá da cá. Lógico que é. O cara quer participar do governo. Isso é uma prática que tem que acabar, irmão, Samuel. Tu sabe por que o Léo Moraes declarou apoio ao Marcos Rocha? Porque ele se comprometeu a implementar a Secretaria de Pessoal Deficiente. Se ele implementar essa bandeira, é uma bandeira que ele ficou. Qual é a bandeira do Lúcio Mosquinha? Ah, é o agronegócio? Então tá bom então, meu irmão. O cargo estratégico do Ministério da Agricultura e Abastecimento em Rondônia vai ser para você. Você vai aprovar a pauta do povo? Eu quero aqui a abertura de gestão popular, a volta do mais médico, fazer remanejamento de recursos. Isso. É uma coisa republicana. Agora a gente não pode ser imbecil aqui, ignorante, de achar que a Cristiane Lopes vai ficar lá gritando, aí Silva Cristina, todo mundo vai gritar mito. Não vai. É isso aí, Zezinho. Muito bem, Zezinho, conclui aí para poder dar tempo do Paulo pedir 30 segundos. O que eu quero concluir aqui é que Samuel, ele defende essa pauta e ele continua defendendo que vai acontecer aquela prática de negociação, que é um processo natural.
Isso não é normal, Samuel. Irmão, que não é Isso é uma normal. prática Samuel, depois você fala. Ô, Zezinho, deixa eu falar uma coisa pra ti. Paulo Aquele Shane Lopes, Cavalcante, se não 30 pegasse 2 segundos, milhões de 200, corta tá o fora. microfone do Samuel. Paulo, 30 segundos, por favor, eu tenho que chamar um intervalo. Olha, eu corroboro com o pensamento do Zé, né? Mas entendo o pensamento do Samuel, né? Que há uma venda de votos, a pessoa vai tentar se rebolar conforme a música ali, não tem jeito. Porém, nós temos que entender que hoje o Congresso Nacional e principalmente o Parlamento, ele está muito forte e ele tem algumas leis. E essas leis são que o orçamento é deles agora. Eles que dão as cartas. Então não vai ser do jeito que estava quando o Lula voltou. Então ele já tem as cartas nas mãos. Então, se eu já tenho o domínio, por que eu vou entregar para outro? Então, não podemos esquecer que existe muita gente que se elegeu apoiando o Bolsonaro. Pode ser que 60% seja realmente fiel. Eu espero que seja. E aí já dá um barulho diferente. Muito bem. Eu vou falar da Alice agora, que não é essa que participa com a gente, é aquela do País das Maravilhas. É de onde o Zezinho deve ter vindo, né? Porque para ele dizer que não tem acordo, que vamos... Pelo amor.